Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus, meus irmãos, professor de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos iniciar aqui, meus irmãos, a lição de número 6, onde fala sobre o avivamento, certo? O avivamento no ministério de Pedro, certo? Então, uma lição muito boa, meus irmãos. O nosso textuário diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé, como com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14, certo? A nossa verdade prática diz o seguinte: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento, certo? Então, meus irmãos, uma lição muito boa. A leitura bíblica daqui da lição está lá em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 24, certo? Uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, a lição aqui, certo? Fala sobre o protagonismo de Pedro, certo? E o que significa protagonismo? Protagonismo significa qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação. Então, uma pessoa, quando fala assim, a lição fala sobre o protagonismo de Pedro. Então, protagonismo significa qualidade de uma pessoa que se destaca em qualquer situação, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro, certo? Que Pedro, ele era um dos discípulos mais proeminentes da lei de Jesus, certo? Essa palavra proeminente significa aquele que se destaca. Então, nós podemos ver aí, certo? Então, Pedro era um dos discípulos mais proeminentes que se destaca, certo? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, duas características na vida de Pedro. Primeiro, nós vemos aqui, meus irmãos, que antes dele ser revestido com o Espírito Santo, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro ele se apresentava uma pessoa impulsiva, certo? Impulsiva, nós vemos aqui, meus irmãos, o significado de impulsivo é aquele que age por impulso, certo? Lembra ali quando foram prender Jesus, que Pedro estava ali, certo? Ali no jardim ali, né? Quando o soldado chegou para prender Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha ali do soldado, né? De um golpe que deu, né? A intenção era ferir o soldado, certo? Aí Jesus repreende ele e diz assim: Pedro, guarda a espada, porque aquele que fizer uso dele pela espada, aquele que fizer uso pela espada morrerá. Então, meus irmãos, muitas vezes Pedro se demonstrava uma pessoa impulsiva, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, também era uma pessoa voluntariosa, certo? Se voluntariava. E nós vemos aqui, meus irmãos, Carlos não fala também que ele era espiritualmente débil, certo? Espiritualmente débil. Essa palavra aqui, débil, significa sem convicção de caráter, certo? Então, nós podemos dizer aqui, meus irmãos, algumas das características de Pedro, certo? Lembrando, meus irmãos, que tanto uma pessoa... ninguém é perfeito, certo? E também quem foi revestido pelo Espírito Santo não se torna uma pessoa perfeita. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que quando a pessoa é revestida pelo Espírito Santo, é revestida por Deus, né, para uma determinada missão, para uma determinada obra na igreja, nós vemos aqui, meus irmãos, que claro que Deus ele desenvolve características, né, qualidades, né, na vida da pessoa, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, se compararmos, após esse revestimento que Pedro recebeu ali do Espírito Santo, nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro ele é uma pessoa transformada da água para o vinho. Nós vemos aqui, meus irmãos, ele é uma pessoa com bastante unção, com autoridade da parte de Deus que ele recebeu. Então nós podemos ver essas duas características, certo? Vamos começar o capítulo primeiro, certo? O capítulo primeiro, meus irmãos, fala sobre Pedro, certo? Pedro antes do Pentecostes, certo? Lembrando, meus irmãos, que a festa de Pentecostes ela era a segunda festa, certo? A segunda festa mais comemorada pelos judeus, certo? Só ficava atrás da Páscoa, certo? E o Pentecostes, certo? Ele era realizado 50 dias após a Páscoa, certo? Só para vocês entenderem. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que após no dia de Pentecostes, que foi um dia escolhido por Deus, certo? Que havia ali, você pode ver Atos capítulo 1, capítulo 2, que havia pessoas de várias nacionalidades ali, judeus, prosélitos, né, romanos, forasteiros. Nós vemos aqui que estavam ali em Jerusalém para a comemoração da Páscoa, do Pentecostes.
E quando eles foram batizados, revestidos pelo Espírito Santo, eles começaram a falar em outros idiomas. A Bíblia aqui fala de pelo menos 14 nacionalidades. Então eles falaram pelo menos 14 nacionalidades diferentes, 15, perdão, incluindo os judeus, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus escolheu esse dia, certo? E uma dessas pessoas que foi revestida, certo? Que teve esse revestimento da parte do Espírito Santo, nós vemos que foi Pedro, que é o que a lição trata hoje. Antes do Pentecostes, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 1, certo? Pedro antes do Pentecostes, certo? E no primeiro tópico aqui da lição do capítulo 1 fala sobre as duas atitudes, certo, de Pedro. Então nós podemos ver essas duas atitudes aqui na vida de Pedro. Primeiro, Jesus, ele teve essa curiosidade e pergunta para Jesus aqui, ó, por exemplo. Jesus queria saber qual era a opinião pública. Quem era Jesus? Jesus ele pergunta para os discípulos: quem o povo acha que eu sou? Então nós vemos aqui que tem várias respostas. Os discípulos falando: olha mestre, alguns acham que o Senhor é João Batista, certo? Alguns acham que o Senhor é Elias. Lembrando que Elias, ele não morreu, né, Elias? Elias foi elevado aos céus, foi arrebatado, nós podemos assim dizer. Foi Jeremias, né? Jeremias foi um grande profeta ali do Antigo Testamento, ou um dos outros profetas, certo? E agora Jesus perguntou aos discípulos. Essa era a opinião pública, certo? Sobre quem era Jesus. Nós podemos ver aqui, certo? Agora Jesus queria saber dos discípulos, certo? Quem vocês acham que eu sou? Quando Jesus faz essa pergunta, Pedro automaticamente ele responde, né? Cheio do Espírito Santo ali. Nós vemos aqui, meus irmãos, ele diz assim: olha, Pedro, tu és o Cristo, glória a Deus, o Filho do Deus vivo. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, Mateus capítulo 16, certo? Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17. E Jesus dá um ênfase a Pedro, né? Bem-aventurado é tu. Né? Nós vamos ler aqui, meus irmãos, para terminar essa parte aqui. Mateus capítulo 16. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro ele teve essa ousadia de dar essa resposta. Glória a Deus. Mateus 16, 16. Diz assim, olha: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu no versículo 17. Respondendo Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Pedro, nós vamos ver aqui toda a história de Pedro, aqui nós vemos que Pedro era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa, a lição fala espiritualmente débil, né, que é sem convicção de caráter. Nós vemos aqui, meus irmãos, que nós somos falhos, mas quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, né, nós temos as nossas qualidades, glória a Deus, as nossas qualidades desenvolvidas. Amém, meus irmãos? Que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos buscar ser cheios do Espírito Santo, ser cheio da graça, da verdade, da justiça, para fazermos a obra de Deus. Então, meus irmãos, vou parar por aqui, certo? Já iremos iniciar outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando na outra parte aqui da lição, na continuação da lição, ainda no capítulo 1, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Que após Pedro ele responder que Jesus, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro ele recebe um elogio, certo? Ele recebe um elogio, certo? E quando nós recebemos um elogio, meus irmãos, de alguém que tem autoridade, a gente se sente agraciado, né? Então nós podemos ter essa conclusão que Pedro se sentiu, né, agraciado, porque Pedro era isso. Quando tinha uma pergunta, Pedro já lembra que Pedro era voluntarioso também. Voluntarioso também significa isso, em responder. Então, fazia uma pergunta, Pedro é assim. Então, ele tinha essa característica, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, no decorrer do capítulo, lá por volta, nós vemos aqui, meus irmãos, que também ele recebe uma repreensão. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro também, ele também recebe uma repreensão. Nós vemos aqui, meus irmãos, quando Jesus fala que iria padecer. Vamos ler aqui Mateus capítulo 16, certo? Mateus capítulo 16, versículo 22. Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele recebe uma repreensão. Quando Jesus diz assim, olha, que iria padecer, certo, diante das autoridades religiosas de Jerusalém. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 22, diz assim: Pedro, tomando da parte, começou a repreender, dizendo: Senhor,
tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus, veja a resposta de Jesus. Ele, porém, voltando-se a Pedro, Jesus, ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, meus irmãos, Pedro, muitas vezes, meus irmãos, nós vemos aqui, Pedro ele foi elogiado por Jesus, porque deu lugar, né, ao Espírito Santo, certo? Mas em seguida, né, nós vemos que mais para frente, Pedro ele também é repreendido porque deu lugar ao diabo. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse cuidado também, porque muitas vezes, meus irmãos, nós agimos de forma errada, certo? E quando nós fazemos coisa errada, nós estamos fazendo segundo o Deus desse século, desse mundo, certo? Que tem cegado as pessoas. E o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que dar lugar, certo? Ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meus irmãos, no segundo tópico aqui do capítulo 1, fala sobre Pedro nega Jesus 3 vezes, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro ele afirma para Jesus que jamais negaria o nosso mestre, né? Jamais negaria Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, quando Jesus começa contando a sua história, o que iria padecer, o que iria acontecer no seu ministério, como ele seria perseguido depois morto. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro ele sempre tomava a frente e não, Senhor, jamais, quando Jesus falou ali, olha, alguns de vocês vão me escandalizar, né? Quando o pastor for preso, né? for pego, as ovelhas se dispersarão. Então nós vemos aqui, meus irmãos, Pedro dizer, olha, eu jamais te negarei. Aí Jesus diz, Pedro, nesta mesma noite, né? Nós vemos aqui, nessa mesma noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Vocês podem ver Mateus capítulo 26, do 31 ao 35, certo? Aqui, Mateus capítulo 26, 31 ao 25. Vamos ler aqui, meus irmãos, Mateus 26, 31, certo? 31, diz assim: então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, Pedro disse, Jesus disse, olha, Pedro vai me negar. Aí Pedro repetiu, Senhor, ainda que eu morra, eu não te negarei. Lembrando que Pedro ainda não tinha, nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro ainda não tinha sido revestido pelo Espírito Santo, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus fala para ele 2 vezes, Pedro, tu vai me negar, Pedro. Nós vemos aqui, meus irmãos, primeiro, Pedro negou 3 vezes, certo? Primeiro, Pedro negou Jesus diante de uma criada, Mateus 26, versículo 69. Vamos ler aqui. Ora, Pedro estava sentado fora, isso quando era com Jesus, já estava preso, certo? Ora, Pedro já estava fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. Versículo 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Olha aí, já negou aqui. Segundo, depois ele nega quando falaram que viram com Jesus. Versículo 71 e 72. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Versículo 72. A segunda negação. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Depois, na terceira vez, meus irmãos, nós vemos aqui, versículo 73, 74, ele já nega diante de um grupo de pessoas. E logo depois aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro, verdadeiramente tu também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Quando o galo cantou, aí Pedro se lembrou, eita, neguei Jesus 3 vezes, bem que o mestre falou. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos extrair desse texto aqui, meus irmãos? Nós vemos aqui o galo cantou, né, versículo 75, né, nós vemos aqui que Pedro, ele chora, certo? Ele chora amargamente, certo? Mas ele se arrepende.
por ele ter se arrependido, meus irmãos, quando nós se arrependemos de coração, Deus nos dá outra oportunidade, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, o que é que nós podemos extrair daqui, certo? Nós somos falhos, certo? Nós somos falhos. Mas lembrando que Pedro ainda não tinha sido revestido pelo Espírito Santo, certo? Porque, meus irmãos, Pedro fez uma coisa, meus irmãos, não fez a coisa correta, mas Pedro ele fez o que é natural do ser humano natural. Muitas vezes, meus irmãos, nós mentimos por ter medo de morrer. Muitas vezes, meus irmãos, nós negamos algo, negamos até Deus mesmo, né? Muitas vezes nós negamos a Deus por medo de morrer. Certo? Vou dar um exemplo aqui. Quando é que nós podemos negar Jesus? Quando nós sabemos as Sagradas Escrituras, quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras e nós nos entregamos à corrupção. Então nós estamos negando Jesus. Mas, meus irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, certo? Nós não tememos a morte. Pedro negou Jesus 3 vezes com medo de morrer. Com medo de morrer porque viu que Jesus estava preso, certo? E ele teve medo de morrer. É algo natural do ser humano natural, certo? Lembrando que Pedro ainda não tinha sido revestido pelo Espírito Santo, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, iremos aprender aqui no outro capítulo, aqui, capítulo 2 aqui, isso era o Pedro antes de ser revestido pelo Espírito Santo, aquele revestimento do alto, como Jesus falou, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então, meus irmãos, deu para vocês entenderem, né? Vamos ler aqui Marcos capítulo 16, certo? Marcos capítulo 16, versículo 7, como diz aqui na lição. Então, meus irmãos, lembrando, Pedro ele negou Jesus, chorou muito, amargosamente, se arrependeu, mas Deus lhe deu oportunidade porque ele se arrependeu, certo? Marcos capítulo 16, versículo 7. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia e ali o vereis, como ele vos disse. Então, meus irmãos, isso era Jesus falando, certo? Isso era o povo dizendo, olha, vamos chamar Pedro porque Jesus se ressuscitou. Então, meus irmãos, nós precisamos da graça divina. Meus irmãos, no segundo capítulo aqui, certo? No segundo capítulo aqui fala sobre Pedro após o Pentecostes. Nós falamos aqui, meus irmãos, até então, no capítulo 1, nós falamos sobre Pedro antes do Pentecostes. Sobre Pedro, Pedro era salvo, certo? Porém, antes de ser revestido do alto, de receber aquele revestimento do alto, aquele revestimento que vem de Deus, do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, no capítulo 2, Pedro após o Pentecostes, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, primeiro tópico do capítulo 2, Pedro batizado no Espírito Santo, certo? Aquele revestimento do alto, certo? Vamos lá, meus irmãos. Pedro, ele se torna, meus irmãos, o líder da igreja em Jerusalém, certo? Lembrando que aqui Pedro já era transformado, já era salvo, já tinha sido revestido com o poder do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Com autoridade, com poder. Meus irmãos, nós vemos aqui como Pedro mudou, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, a lição fala sobre eloquência. Eloquência é a habilidade para discursar, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus deu poder, né, a Pedro, certo? Que quando ele fala ali no dia de Pentecostes, ele fala ali, meus irmãos, da promessa que Deus fez ao profeta Joel, certo? No Antigo Testamento, vocês podem conferir lá, Atos capítulo 2, 18. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o povo não sabia o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes. E Pedro, cheio de autoridade, certo? Com eloquência, que é a habilidade para discursar diante do público, cheio de poder e de autoridade recebida de Deus, ele fala para aquela multidão, e aquela multidão pergunta, por que faremos? Aí Pedro diz duas coisas. Primeiro, se arrependam e sejam batizados, certo? Em nome de Jesus Cristo, para receberes a virtude do Espírito Santo. Então, meus irmãos, naquele mesmo dia se converteram quase 3.000 pessoas. Vocês podem ver, meus irmãos, Atos capítulo 2, 38. Vamos ler aqui, já que está aqui. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Diz o seguinte, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que eu e você possa buscar esse dom do Espírito Santo, né? Os dons espirituais,
Se você já tem dom espiritual, que você busque mais ainda, que Deus vai desenvolver mais ainda esses dons espirituais na sua vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, agora o versículo 41, fala sobre, de sorte que foram batizados os que for de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se à igreja, né, ao corpo da igreja, quase 3.000 almas. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, já um Pedro transformado pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos dar continuidade aqui no capítulo 2. Meus irmãos, agora voltando à outra parte aqui da lição, nós temos aqui, meus irmãos, no segundo tópico do capítulo 2, onde fala sobre Pedro e a cura do coxo, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro, ele vai até ali o templo ali, e junto com João eles chegam ali na porta chamada Formosa, certo? Ali no templo, ali, nós vemos aqui, meus irmãos, que tanto Pedro, certo, como João, no templo ali em Jerusalém, né, como já falei ali na porta chamada Formosa, eles passam por um paralítico, né, por uma pessoa que estava enferma, certo, não conseguia andar, certo? Nós vemos aqui que ele pede, muito conhecido dos irmãos ali, né, Atos capítulo 3, versículo 10 e 11, ele pede esmola a João e a Pedro, certo? E nós vemos ali, meus irmãos, que tanto João e Pedro dizem assim, olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda, certo? E imediatamente ele se levantou, certo? Um milagre, porque muitos anos ele era enfermo, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que foi notório e essa notícia começou a se espalhar, esse grande milagre feito, realizado em nome de Jesus, certo? Então nós temos aqui que todos os milagres, meus irmãos, eles são realizados em nome de Deus, em nome de Cristo, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que tudo isso, todos esses milagres começou a chamar a atenção dos judeus, certo? E se tornou notório e eles ficaram famosos pelos milagres, sinais que estavam acontecendo ali, realizados em nome de Jesus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, certo? Que no tópico 2 aqui do capítulo 2, tópico 3, de Pedro avivado em outras ocasiões. Nós vemos aqui, meus irmãos, quando nós chegamos aqui em Atos capítulo 4, certo? Capítulo 4, versículo 1 ao 4, nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja, né, o número de convertidos já passava das 5.000 pessoas, certo? Então, meus irmãos, em poucos dias depois do Pentecostes, a igreja estava crescendo de forma grandiosa, extraordinária, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que com tantos sinais e maravilhas, chamou a atenção dos judeus, certo? Do povo judaico, mas também do Sinédrio, certo? Olha aqui, Sinédrio, certo? O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o tribunal religioso dos judeus, certo? Só que, meus irmãos, o Sinédrio, que eram os religiosos ali no tribunal religioso dos judeus, eles vieram até os discípulos, né? Vieram interrogar Pedro, João, os discípulos ali, certo? Mas não para glorificar a Deus, mas para persegui-los, né? A Bíblia diz que eles foram perseguidos, né? Foram interrogados, e nós vemos aqui, meus irmãos, foram interrogados, certo? Por ter feito benefício ao enfermo. Vamos ler aqui, meus irmãos, Atos capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que eles estavam sendo interrogados pelos milagres acontecidos. Então, meus irmãos, tudo isso aqui, meus irmãos, nós vemos aqui. Agora vamos fazer uma analogia aqui. Olha aqui. Nós vemos aqui em Atos capítulo 9, 34, Pedro, ele ora pela saúde de Enéas. E Enéas é curado ali em nome de Jesus. Nós vemos em Atos capítulo 39, versículo 36 a 40, Pedro ele ora e Dorcas é ressuscitado, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, ressuscita, certo? Então, meus irmãos, nós já podemos fazer uma analogia o seguinte, meus irmãos. O Pedro, antes de ser revestido pelo Espírito Santo, certo? Era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa que tinha medo de morrer, que negou Jesus 3 vezes, certo? Que tentou matar um soldado, certo? Então nós podemos apontar várias falhas de Pedro. Após ele ser revestido pelo dom do Espírito Santo, meus irmãos, como ele falou aqui em Atos capítulo, quando nós falamos aqui, né? Arrependei-vos, né? Arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus, para que recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que, glória a Deus, que após Pedro receber o dom do Espírito Santo,
ele foi transformado. Aquele Pedro já impulsivo, aquele Pedro que negava Jesus, aquele Pedro que tinha medo de morrer, aquele Pedro que tentava matar as pessoas, como ele tentou matar os soldados ali, já não existia mais. Essa velha natureza tinha sido enterrada. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um Pedro totalmente, cheio do Espírito Santo, totalmente incentivador da oração, incentivador de buscar a Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, os sinais e maravilhas realizados por Pedro, e seus discípulos em nome de Jesus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja primitiva, os cristãos, eles amavam-se tanto, valorizavam uns aos outros mais do que as suas propriedades. Então, meus irmãos, se uma igreja hoje quer tomar uma igreja, às vezes, vou dar um exemplo aqui, tem Assembleia de Deus, tem Presbiteriana, tem Batista, tem Sara Nossa Terra, tem Anglicana, tem por aí vai, tem muitas denominações. Mas, se todas essas igrejas tentar imitar a igreja primitiva, meus irmãos, nós veremos muitos sinais e maravilhas, certo? Às vezes fica um disse-me-disse com a igreja aqui, com a igreja de lá, meus irmãos, que nós, como igreja, independente de denominação, se é Assembleia de Deus, se é Presbiteriana, Batista ou outra denominação, meus irmãos, nós temos que imitar, tem muitas denominações, certo? Não vou citar todas porque também era impossível citar todas, porque tem muitas, certo? Mas que nós possamos tentar, glória a Deus, imitar a igreja primitiva, a igreja ali, meus irmãos, no primeiro século, amém, meus irmãos? Que é uma igreja que tinha testemunho. Se nós lemos ali, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, nós veremos uma igreja gloriosa, amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, certo? Vou parar por aqui e já iremos iniciar aqui a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na terceira parte aqui da lição, nós vemos aqui, meus irmãos, no terceiro capítulo, fala sobre a igreja de hoje, certo? E o avivamento de Pentecostes, certo? No primeiro tópico, meus irmãos, do capítulo 3, fala sobre a igreja atual, certo? A igreja atual e o Pentecostes, certo? Nós podemos ver aqui. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus disse que um dos sinais da volta do Filho do Homem, certo? Seria a falta de fé, certo? Seria a falta de fé. Então nós podemos ver, meus irmãos, que um dos sinais do fim dos tempos seria a falta de fé, certo? Lá em Lucas 18:8 diz assim, olha, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará, certo? Achará fé na terra, certo? Será uma pergunta que Jesus falou. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós vemos aqui Lucas 18:8, certo? Então, meus irmãos, a igreja de hoje precisa de um avivamento urgentemente, meus irmãos. Quando eu digo a igreja, eu digo os evangélicos, os cristãos, meus irmãos, certo? Todos os cristãos, todos nós cristãos, todo aquele que se autodeclara cristão, nós estamos precisando, certo? De um avivamento urgente, certo? De um avivamento urgente, meus irmãos, porque a falta de fé é uma realidade, certo? Hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, fechamento de igreja é uma realidade, certo? Então, meus irmãos, nós precisamos exercer a nossa fé para que nós possamos para que a igreja de Cristo possa contagiar as pessoas de forma que elas sejam salvas. Aqueles que estão afastados voltem, glória a Deus, e tenham sua fé multiplicada, meus irmãos. Então, meus irmãos, olha aqui, mas só ocorrerá, certo, se nós buscarmos ao Senhor. Atos 2:1. Como se nós fizermos, como a igreja primitiva fez, buscou ao Senhor, nós vemos ali no ensino da palavra, na oração, na consagração, nos louvores, meus irmãos, então ocorrerá um avivamento espiritual. Meus irmãos, no segundo tópico aqui do capítulo 3, fala sobre tempos da multiplicação da iniquidade, certo? Tempos da multiplicação da iniquidade. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o primeiro sinal, nós vemos que o primeiro sinal dos fins dos tempos também é a multiplicação da iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é pecado, certo? Nós vemos aqui que iniquidade é pecado, certo? Segundo, meus irmãos, o esfriamento do amor. Vocês lembram que no outro tópico, aqui no capítulo 2, nós falamos aqui que os cristãos da igreja primitiva, eles amavam uns aos outros mais do que as suas propriedades, certo?
Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo um tempo de falta de fé, nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época onde a iniquidade ela se prolifera rapidamente, meus irmãos. Nós estamos vivendo numa época, meus irmãos, que o amor está esfriando, meus irmãos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, lá em Mateus 24, 14, assim, olha, o fim só virá quando todos ouvirem o Evangelho. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que da mesma forma que a iniquidade aumenta, a falta de fé aumenta entre as pessoas, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, o esfriamento do amor. Por outro lado também, meus irmãos, o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Quando todos tiverem a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo, então virá o fim. No terceiro tópico, meus irmãos, para finalizar, fala sobre a igreja arrebatada. Meus irmãos, a igreja será arrebatada. Não sabemos o dia, a hora, o ano e o mês, mas isso ocorrerá, é um fato. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui, meus irmãos, a lição fala sobre a parábola das 10 virgens, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 3, fala sobre a igreja arrebatada, certo? No capítulo 3, tópico 3, fala sobre a igreja arrebatada. Meus irmãos, no tópico 3 aqui do capítulo 3, fala sobre a igreja arrebatada. Meus irmãos, a igreja será arrebatada. Não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano, mas isso é um fato. Ocorrerá. Amém, meus irmãos? Creia, nós cremos nisso ou não, ocorrerá o arrebatamento da igreja. Nós vemos aqui, meus irmãos, a lição fala sobre a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, meus irmãos. Mas a lição se apega apenas nas 5 prudentes, que simboliza a igreja santa, a igreja avivada, a igreja, meus irmãos, que pratica o amor, que pratica a fé, que pratica, meus irmãos, que não se entrega à iniquidade do mundo. Então, meus irmãos, nós devemos, como igreja, nós devemos ser o oposto do que o mundo é. Então, meus irmãos, são muito boas, certo? A igreja será arrebatada. Nós vemos aqui, meus irmãos, que infelizmente, né, a iniquidade se multiplica, é um fato. O amor está esfriando, também é um fato, meus irmãos. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, meus irmãos? Depende de mim e de você nós buscarmos ao Senhor. Se nós, como igreja, vou repetir, esse dom do Espírito Santo, meus irmãos, não é da Assembleia de Deus, certo? Esse dom do Espírito Santo não é da Assembleia de Deus. O dom do Espírito Santo é para a igreja, é para os salvos, é para os cristãos. Amém, meus irmãos? Independente de denominação, os dons espirituais é um fato. E os dons espirituais está disponível para a igreja, certo? Então, se nós buscarmos, meus irmãos, Deus nos concederá tais sinais e prodígios para que nós façamos a sua obra. Então, meus irmãos, nós precisamos da graça divina, precisamos nos alimentar, meus irmãos, com o alimento que alimenta nossa alma, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vou parar por aqui, paz do Senhor, e até a próxima lição.